O argumento ontológico da existência de Deus. Eu estou fazendo esse vídeo para conversar com você um pouco sobre este argumento que tem, ao longo da história, sofrido alguns revisionismos, acréscimos, pontos de vista distintos que têm contribuído no debate sobre algo essencial, algo que é necessário, algo que é contingente, etc. Esse vídeo não é uma aula. Uma aula, para isso, precisaria basear-se em conceitos que fundamentam o argumento ontológico, e para que você tivesse essa aula era necessário praticamente um curso, porque há muitos conceitos envolvidos no argumento ontológico da existência de Deus. Mas antes de mais nada, é importante frisar o seguinte: se esse vídeo não é uma aula, então o que é? Esse vídeo é uma rápida explanação sobre o que é o argumento ontológico da existência de Deus a partir da perspectiva de Anselmo de Cantuária. Para falarmos sobre a perspectiva de Anselmo, que é a que balizará a de outros pensadores, é importante então falarmos previamente alguns rápidos conceitos que estão presentes no seu argumento. Para muitas pessoas, o argumento ontológico da existência de Deus é um exercício de pura fantasia, fantasia pura. Ou seja, criam-se conceitos que não podem ser verificados, não podem ser observados a posteriori, ou seja, depois de experiência, da experiência de se ver, de se observar as coisas, e por causa disso seria um exercício inútil. Mas não achavam assim pessoas como Descartes, Malebranche, Leibniz, Gödel, alguns dos maiores filósofos e matemáticos do mundo, físicos do mundo. Então, se essas pessoas, Alvin Plantinga, para falar de alguém contemporâneo, se essas pessoas elas entendem que o argumento ontológico ele merece respeito, devemos ouvi-las, porque elas não são quaisquer pessoas, nesse sentido de serem estudiosos, pensadores, filósofos, físicos, matemáticos, etc. Dito isso, a base do argumento ontológico da existência de Deus, como o nome está dizendo, tem a ver com o ser de Deus. Onto é ser. Ontologia é o estudo do ser. O estudo do ser numa perspectiva filosófica, que vai trabalhar as questões que são inerentes ao ser. O que é que faz do ser um ser? Veja, a ideia de Anselmo é uma ideia que segue uma sequência. Que sequência? Primeiro, ele escreve um livro no qual ele apresenta 4 argumentos da existência de Deus a posteriori. Esses argumentos estão no livro chamado Monologion, ou Discurso Único, ou O Único Discurso. Depois, ele escreve um livro chamado Proslogion. Proslogion, que são outros discursos, ele diz que ele faz uma tentativa de apresentar um argumento que seja indiscutível, inquestionável. Veja, para que um argumento seja inquestionável, ele precisa ser ou existir sobre formulações necessárias.
E há alguns tipos de necessidades. Veja, aqui não tem nada a ver daquilo que se necessita, como nós falamos no dia a dia. Aqui tem a ver com filosofia. Veja, o que é algo necessário? É aquilo que não pode deixar de ser. Por exemplo, sem entrar em muito tecnicismo, veja, toda mãe, observe, toda mãe, toda pessoa que é mãe precisa ser mulher. É necessário que a mãe seja mulher. Ou seja, ser mulher é uma condição necessária para ser mãe. Ok? Vamos falar outra relação de necessidade. Tudo o que tem forma, veja, a forma física de qualquer coisa, ela está no mundo físico presente com a matéria. Veja, não há nada no mundo físico que tenha forma e não tenha matéria, nem que seja um desenho em um papel, aquilo que nós chamamos de forma. Se eu faço um formato em um papel, desenho, aquilo só é possível no mundo físico porque há matéria. Do contrário, eu não posso ter nada formalizado. Então, a necessidade tem a ver com aquilo que substancia algo, ou seja, que dá ou que permite a substancialidade. É necessário que, para que eu pense, para que eu possa pensar, que eu exista. Como é que pode existir um pensamento, veja, sem uma entidade, um ente, um ser que pense? Veja, é impossível. O pensamento tem de existir a partir do ser que pensa. Então, a necessidade, ela tem a ver com aquilo que é relações causais. É a primeira coisa que vem à mente. Relações de causa e efeito. Então, quando se fala do ser de Deus, o que é que Anselmo tinha em mente? Ele tinha em mente a formulação de um conceito que mostrasse, que revelasse Deus como um ser absolutamente necessário, porque esta é a ideia de Deus. Veja, Anselmo não está criando um Deus necessário, ele está dizendo que Deus, que é um ser absolutamente necessário, ele tem de ser intuído necessariamente. Não se pode não imaginar um Deus. Isso vai ter críticas depois, mas eu quero que você entenda o pensamento de Anselmo. Como alguém, preste bastante atenção porque isso é importante, que é um ser humano qualquer, ele não pode imaginar que ele não é, que ele não existe. Veja, porque o fato dele imaginar que ele existe já implica a existência dele, porque ele está imaginando, ele está pensando, e para pensar é necessário ser, é necessário existir. Então ninguém pode usar o pensamento para pensar que não existe. Ou seja, é um contrassenso. São essas coisas que muitas vezes as pessoas elas se confundem, mas elas não se confundem porque são burras, que são tolas. Elas se confundem porque não têm o treino necessário para tal. E que não é muita coisa do outro mundo, não é para quem está fazendo um PhD, né? Não, isso aí é uma coisa que, se você parar um pouco e pensar com calma, você vai ver que é fácil. Veja, o que Anselmo queria é um argumento do qual não se fugisse. Como uma pessoa não pode fugir do fato
do fato de que ela é. Ela não pode fugir desse fato. Ela pode negar. Ela pode se anular. Pode fingir. Mas ela não pode dizer que aquilo é verdadeiro. Por quê? Porque o fato dela dizer que não é baseado primeiro no fato dela ser. Ela precisa ser para dizer que não é. Então é um contrassenso. Ok? De modo que o que Anselmo queria era, uma vez que Deus é um ser imenso, ou seja, ele não tem nenhum tipo de limite, porque é Deus. Veja, o próprio conceito de Deus significa, para Anselmo, algo ilimitado. Isto ele atrela à perfeição. O que é um ser perfeito, então? É aquele para o qual nada pode ser acrescentado para ele, nada. Por quê? Porque ele já é omni, ele já é tudo. De onde vem as palavras onipotente, onipresente, onisciente. Ele já é oni, ou seja, ele já é tudo. Então, nada pode se lhe acrescentar. Se nada pode se acrescentar, esse Deus é imenso. Então, preste bastante atenção. Se Deus é imenso, ele não pode se restringir. Veja, unicórnios, pense no unicórnio. O unicórnio, ele pode ser pensado, veja. Esta possibilidade de pensar um unicórnio indica que ele existe, pelo menos, em um mundo possível. O que é isso? O mundo possível, ele é uma possibilidade. Não é outro planeta, nem é um mundo paralelo. O mundo possível são possibilidades. Por exemplo, eu poderia, possibilidade, eu poderia ter nascido chinês. É uma possibilidade. Se eu tivesse nascido na China, por exemplo, veja, é uma possibilidade real. Tá certo? Há uma possibilidade imaginativa, criativa, de um unicórnio. Quantas histórias você conhece que tem unicórnio? Desenhos, livros. O que é aquilo ali? São pessoas valendo-se de possibilidades criativas para dizer que existe um mundo onde existe um unicórnio. Isso significa o quê? Que o unicórnio, ele existe no reino da possibilidade, em pelo menos um mundo possível, porque alguém pensou sobre ele. É simples. Se eu estou pensando sobre um filme de ficção científica, aquilo ali é uma possibilidade. Veja, não quer dizer que é uma possibilidade real. Aquilo é uma possibilidade, porque eu estou pensando dela. É possível pensar naquilo. Para falar numa linguagem que todos entendam. Ora, é possível que Deus exista. Não há nada que impeça a existência de Deus, nada. Então é possível que Deus exista. Preste bastante atenção nisso. Mas eu não estou pensando, quando penso em Deus, eu não estou pensando como se eu pensasse num unicórnio. Veja, qual é a diferença? A diferença é o seguinte. A diferença é que o unicórnio não é imenso, ele tem uma forma. Aquela forma já o limita. Veja, a forma é puramente criação, mas o limita. Eu sei que é um cavalo com chifre. E por que é assim? Porque por mais que eu imagine coisas, pense em coisas, por mais que sejam possíveis que coisas sejam pensadas, todas elas, as que eu penso, são baseadas, preste bastante atenção, em coisas que eu já vi ou coisas que eu sei. Por exemplo, o que é um unicórnio? Um cavalo com chifre. Eu penso no unicórnio porque eu conheço o chifre e conheço o cavalo. Veja, o que é um duende? Que tem aquela touquinha.
que faz o que faz, veja, é um ser pequeno. Por quê? Porque eu conheço os seres. Eu já tenho ideia de seres e tenho a ideia de roupa. É por isso que a gente coloca uma roupa nele. Estão entendendo? Um alienígena. Veja, um alienígena, ele sempre, caso não seja visto, ele vai sempre se basear em algo que eu, de certa forma, já conheço. Eu posso dar asas a ele, asas. Eu posso dar a ele uma pele cinza. Eu posso dar a ele um aspecto de réptil. Mas veja que isso está baseado em coisas que eu já vi, que eu já sei. Tá certo? Agora, quando eu falo de Deus, estou me baseando em quê? Preste bastante atenção nisso. Algumas pessoas diriam, eu estou me baseando no que eu já vi sobre poder, autoridade, força. E eu extrapolo isso e elevo algo ao nível do infinito. Não, não e não. Por quê? É aí que entra a sutileza de uma argumentação a priori. Veja, o que é uma argumentação a priori? É uma argumentação que não se vale da experiência. Então Anselmo, ele disse o seguinte, veja, se eu penso num Deus, posso pensar num Deus, então ele é imenso. Se ele é imenso, eu não posso pensar em nada mais do que ele, maior do que ele. Ou seja, ele é o máximo da ontologia, ou seja, no que se refere ao ser, Deus é o máximo. Não adianta você tá pensando no limite de Deus, viu? Colocando assim, Deus aqui, todos os seres aqui e Deus aqui. Porque quando você faz aqui, você está dando limite. Se eu faço aqui, eu posso imaginar aqui. Olha, se eu coloco aqui, Deus é o máximo. O máximo. Sim, é aqui. Compreende? Então não existe nenhuma delimitação para Deus. Veja, nada. Ele é o máximo. Porque se você pensar em algo maior que ele, então não é ele. Ele é maior que esse algo. É o máximo. Ou seja, não há como pensar em tamanho, em coisas assim com Deus. Por que Anselmo pensou assim? Porque segundo ele, este é o conceito de Deus. Por isso que não é como os deuses, veja, não é como os deuses pagãos, que são finitos e têm forma. E aqui eu abro um parênteses para você, veja como essas coisas são interessantes. A pessoa pode dizer, não, mas ali eu estou me referindo a um semideus. Ora, se Deus existe, pode haver semideuses. Aí eu pergunto a você, o que é um semi-humano? Existe um semi-humano? O que é um semi-humano? Veja, ou existe o homem, ou não existe o homem. Não há semi-humano. Do mesmo jeito que não há semi-Brasil, nem semi-África, ou há Brasil ou não há. Não existe semi-homens. Então, os semideuses são fantasia pura. Veja, eles são deuses, mas criados, têm forma, têm limite, nascem, alguns até morrem. Veja, é óbvio que essas criações, elas se assemelham ao unicórnio. O unicórnio existe? De fato. Pense em Zeus. Zeus existe de fato? Nunca. E nunca existirá. Existe a criação de Zeus. Agora Deus não. Por quê? Porque, preste bastante atenção, a questão de Anselmo. Deus é o ser acerca do qual nada de maior pode ser concebido. Olha, se ele é imenso, é o máximo. Se ele é imenso, preste atenção nisso. Então, ele não existe somente em uma
possibilidade, ele existe em todas as possibilidades. Não é possível que Deus não exista, porque ele é máximo. Se você diz que Deus não existe porque você não crê nele, nem por isso ele não existe. Porque a sua crença não é o que cria o ser máximo. Observou? É este salto que algumas pessoas criticam no argumento ontológico, porque eles dizem que o fato de se imaginar um ser máximo não implica a sua existência. Isto é muito controverso. Por que é controverso? Porque quando alguém diz, como Gaunilo, que foi um opositor de Anselmo, que o que Anselmo estava pensando poderia ser analogamente construído a partir de uma ilha perfeita, Gaunilo não estava sabendo o que estava dizendo. Porque uma ilha perfeita... O que é uma ilha perfeita? Veja, o que é uma ilha perfeita? É uma ilha que tem 3 coqueiros ou 4? Ou nenhum? Sabe por que não se pode dizer o que é uma ilha perfeita? Gaunilo disse que se fosse assim, esta ilha que nós imaginássemos perfeita tinha de existir, porque eu estou imaginando ela perfeita. Qual é o conceito de ilha perfeita? É o fato de ser ilha. Qualquer ilha é perfeita. Por quê? Porque para ser ilha é necessário que obedeça a definição de ilha. Uma porção de terra rodeada de água por todos os lados. Pronto. Qualquer ilha nesse sentido é perfeita. Tá certo? Eu não preciso idealizar uma ilha perfeita, porque a minha ilha perfeita não é a sua. Esta por si é a prova de que o que ele falou não tem sentido. Outra coisa, há critérios e critérios de perfeição, estético, etc. Deus é o máximo, vou repetir. O máximo, então Deus é o máximo em termos estéticos, é o máximo em termos éticos, é o máximo em termos ontológicos, é o máximo em tudo. Deus é o ser acerca do qual nada de maior pode ser concebido. Se ele é imenso, então ele não pode existir somente em uma ou algumas possibilidades, porque se ele não existir em todas, ele não é imenso. Observou? É por isso que um descrente, e Anselmo já falava sobre isso na sua época, um descrente que diz, eu imagino um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, infinito, mas ele só existe na minha mente. E Anselmo diria, esse não é o Deus acerca do qual nada de maior pode ser concebido, porque você, de certa maneira, o está limitando a sua mente. Você não pode criá-lo, você não pode imaginar este ser, não. Você o está imaginando, como diria depois Descartes, porque ele existe como base para que você o imagine. Ou seja, Descartes vai dizer posteriormente que o infinito, ele pode descer ao nível do finito, ele pode apresentar-se ao nível do finito, mas o finito não pode ascender ao infinito, é impossível. Mas Descartes é um desdobramento, já é uma nova formulação do argumento ontológico. O argumento ontológico, ele diz que se Deus é imenso, ele tem de existir. Por que ele tem de existir? Porque se ele não existe em alguns mundos possíveis, ele não é de fato imenso. É simples. Veja, esta questão lógica, ela aponta para a necessidade de Deus. Deus é um ser necessário. Ou seja, ele tem de existir. Do contrário, não é imenso. Você diz, mas é possível que Deus não exista, professor Arthur? É possível que Deus não exista? Eu diria para você, de jeito nenhum. Não. Nesse aspecto, a Bíblia acerta no alvo quando diz assim, no Salmo 10, versículo 4. O tolo ou soberbo, depende da versão, alguns dizem ímpio, não investiga que não há Deus são todas as suas considerações. Veja, ele não investiga. O fato de você intuir a ideia de Deus, se você parar para pensar com calma, você não pode fugir da ideia de que existe Deus,
Por quê? Porque ele é imenso. Se ele é imenso, ele está presente em todos os mundos possíveis. Se ele está presente em todos os mundos possíveis, ele está presente no nosso mundo, compreende? No nosso mundo, que é chamado de mundo real. Veja, se Deus é imenso, ele não pode existir somente no campo das conjecturas, porque do contrário não seria imenso. O unicórnio não é imenso. Zeus não é imenso, mas Deus é imenso. Então ele não pode existir somente na mente. Isso quer dizer que Deus tem de existir. É por isso que nós falamos sobre ser necessário. Ou seja, Deus é o único ser necessário. Ele tem de existir para que possa ser Deus. Porque quando você diz que Deus pode existir somente, mas você não sabe se ele existe ou não, você tem que trocar esse Deus com D maiúsculo por um Deus de D minúsculo, compreende? Porque você não compreendeu ainda o que significa Deus. Deus é um ser acerca do qual nada de maior pode ser concebido. Veja, Tomás de Aquino, ele fez basicamente duas objeções, tá certo? Duas objeções acerca da existência de Deus. Tomás de Aquino não é alguém que se despreze, viu? Embora eu disse também que há vários outros grandes pensadores que defenderam, e alguns defendem, os que estão vivos, o argumento ontológico da essência de Deus. Mas Tomás de Aquino, grosso modo, viu gente? Grosso modo, falando muito generalisticamente, ele faz uma primeira objeção. Me permita ler uma coisa aqui, para que não fique inexato. Ele diz o seguinte: a primeira objeção é que nem todos possuem a mesma noção de Deus, que o argumento defende desse modo, não é? Que é aquele ens comaios cogitare ou cogitare nequid, que é o ser do qual outro maior não se pode pensar, tá certo? Uma tradução rasteira. Então ele diz o seguinte, que já que todos não têm a mesma concepção de Deus, Deus não pode ser pensado de igual modo pelas pessoas, e isso já mostra que é impossível, segundo Tomás de Aquino, pensar em Deus em termos a priorísticos, ou seja, em termos de abrir mão da experiência. Isso aí é uma tolice. Por quê? Não que Tomás de Aquino seja um tolo, mas não significa que homens sábios não digam tolices às vezes. O único sábio, viu, meu querido, minha querida, que não falou tolice alguma foi Jesus, o Senhor Jesus. Tá certo? Mas veja, os homens, eles falam tolice às vezes, não é? E isso é uma tolice, tá certo? Por quê? Porque a questão de não se pensar sobre algo, como eu disse no início, nada tem a ver sobre a existência daquele algo, tá certo? A pessoa pode passar a vida toda sem nunca pensar, nunca ter parado para pensar que ela própria existe. Ela pode agir de maneira tal que ela nunca parou para pensar sobre ela mesma, ou seja, é possível que a pessoa nunca pense sobre si, nunca pense sobre ela mesma existir. E isso não quer dizer que ela não existe, porque a prova é porque ela né? Ela existe. Então, o fato dela nunca pensar em algo, quantas vezes nós passamos a nossa vida e nunca pensamos em alguma coisa, né? Em algo, tá certo? E isso não quer dizer que aquilo não exista, não é? Por exemplo, veja, há pessoas que na época de Marco Polo não imaginavam que a China existia e diziam que o Oriente não existia. Marco Polo veio contando histórias do Oriente que os europeus não acreditavam, e por causa disso a China e o Oriente não existiam, compreende? O fato de não se pensar algo, não ter a mesma percepção de algo, não tem nada a ver com algo em si,
Então essa objeção de Tomás de Aquino, ela não se sustenta, não é? Veja, há pessoas que nunca pensaram no número 2, até porque não conhecem os números não existem e não são necessários por causa disso. Compreende o que eu estou dizendo? Veja, os números são considerados formas necessárias. A matemática é necessária. Por que é necessária? Porque você não pode pensar em nada, em absolutamente nada, sem um tipo de quantificação. Então, como é que a pessoa, por exemplo, que viveu, mas não tinha ideia da matemática, lá em Papua Nova Guiné, viveu e morreu, um aborígene australiano, viveu e morreu, veja, sem nunca pensar em matemática, e a matemática não existe, então, porque ele nunca pensou, compreende? Isso é uma tolice. Segundo a objeção de Tomás de Aquino, é um pouco mais sofisticada, veja, ele diz que é a confusão entre o quod si e o quod nos, que é algo pelo qual ele se apresenta por si mesmo e algo pelo qual ele se nos apresenta, ele aparece para nós. Ou o evidente em si e o evidente para nós. Quando se afirma que Deus é sustentada por uma proposição que isto é em si mesmo, porque no sujeito compreende-se o predicado, ou seja, quando você fala Deus, você está falando já que ele é, porque nesse caso o predicado está no próprio sujeito, que é Deus, né? Quando digo Deus é, tá certo? É uma redundância, porque quando eu falo Deus, ele já tem de ser. Então Deus seria algo evidente para si, Tomás é contra isso. Ele diz o seguinte: quando se refere aos homens, a proposição não é evidente, porque o homem não tem a compreensão do predicado a Deus atribuído, ainda porque não exaurem aquilo que é o ser do próprio Deus. A evidência da existência de Deus quod si não significa que deva ser também quod nos, ou em relação à realidade. Deus é evidente em si, mas Tomás de Aquino diz que aquilo não é evidente para nós, tá certo? Veja que é mais ou menos uma repetição da primeira objeção, só que com uma linguagem um pouco mais sofisticada. Ele está dizendo, o que é evidente em si tem de ser, se fosse o caso do argumento ser válido, é evidente para nós. Então, para todos seria evidente de que Deus existe. E não é evidente de que Deus existe para todos. Portanto, o argumento ontológico é falho, segundo Tomás de Aquino. Mas uma questão, gente, é o seguinte, veja, vou voltar ao número. O número 2 é evidente para todas as pessoas? Veja, o número 2 é evidente em si, é necessário. Agora, é evidente para todas as pessoas? Veja, quem não conhece a aritmética, o aritmoi, os números, quem não conhece o número, ele pode juntar as coisas e falar de coisas juntas como duas coisas assim juntas, sem dar esse nome. Ele pode dizer estas coisas, e ele sabe que estas duas aqui, estas coisas, são menos do que essas três coisas, três. Ele não sabe o número, a quantidade. Então ele pode dizer que isto aqui não é igual a isto. Veja, há uma diferença. Mas isso significa que a coisa não é evidente em si? Veja, claro que é evidente em si. A ideia é evidente em si. O que acontece é, se ele parar para pensar, ele não chegará a outra conclusão de que é necessário que exista alguém. A questão é ele parar para pensar, veja. É pensar com calma, porque o próprio Anselmo não formulou o argumento do nada, ele parou para pensar e colocar de modo que todos os que lessem entendessem. Veja, não se pode fugir de uma verdade a priori. Agora, nem toda verdade a priori
ela é imediatamente percebida pelas pessoas. Por quê? Porque simplesmente elas não pensam sobre aquilo. Veja, o fato de não pensar sobre aquilo não significa que a coisa não seja, que ela não seja e não seja necessária. Isso não quer dizer uma coisa, não quer dizer com a outra. Nada quer dizer com a outra. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Tomás de Aquino defendia o pensamento, ele defendia a ideia, né, de que pela observação e pela experiência, ou seja, a posteriori, vou usar o português aqui para você entender, a posteriormente, a posteriori, você chegava à ideia de um Criador. Veja, há muitas pessoas, inclusive de nome de vulto acadêmico, que olham as coisas, olham a experiência, conhecem os argumentos de Tomás de Aquino, ou suas famosas 5 vias, 3 das quais tem a ver com a ontologia, 2 com o propósito, a teleologia. As pessoas podem olhar e dizer assim, não, mas isso não me convenceu de que Deus existe. Compreende? Veja, se a evidência forte para Tomás de Aquino e inequívoca é de que pela evidência empírica, evidência sensível, pela nossa experiência, nós podemos chegar à conclusão inequívoca de Deus, todos deveriam chegar, concorda comigo? Todos deveriam, não se pode partir de uma dedução e chegar à conclusão diferente, mas nem todos chegam à ideia de Tomás de Aquino, a ideia de que Deus existe a partir da experiência, a partir da evidência empírica, ou seja, daquilo que eu sei, por exemplo, da beleza das coisas, do propósito delas, da quantidade, do movimento. Quer dizer, se eu olhar essas coisas, eu devia chegar sempre no Criador, sempre em Deus, mas nem todos chegam. As pessoas discordam de Tomás de Aquino e de todos que defendem também os argumentos a posteriori. Então não é simples assim. Voltando para o argumento ontológico, quando se fala Deus, a pessoa não percebe. Mas quando se diz Deus, já está dizendo que Ele é. Por quê? Porque não se pode pensar em Deus sem que Ele seja, uma vez que Ele é imenso. Então todo o predicado de Deus está no sujeito, ou seja, está no nome dele. Deus é, veja, quando eu digo Deus é, já é redundante, porque Deus, para ser Deus, Deus com D maiúsculo, Ele tem de ser, compreende? Se Ele não for, então não é Deus, é um Deus com D minúsculo, é outra coisa, menos Deus. É disso que não se pode fugir. E o argumento ontológico, ele não diz, não defende que esse Deus, preste bastante atenção. O argumento ontológico em si, ele não defende que esse Deus é claro, obviamente, o Deus da Bíblia. Não. A Bíblia fala de um ser que é eterno, Pai da eternidade. Então, este Deus é associado e pode ser e deve ser ao Deus da Bíblia. Porque a Bíblia já apresenta características divinas como as que a lógica do argumento ontológico defende. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a divindade, ou seja, Deus é eterno, que Deus não tem limite, que Deus está em todo lugar, Salmo 139, que Deus conhece todas as coisas, que Deus pode todas as coisas, tudo que é possível Deus pode. Ou seja, quem é esse que a Bíblia está dizendo? É o mesmo, então, que o argumento ontológico está falando. Então, esse do argumento ontológico não pode ser outro Deus. Porque todos os deuses criados pelo homem têm limites, têm forma. Poderiam não ser... Veja o exemplo de Zeus. Zeus é filho de Cronos na mitologia grega. Era só Cronos não ter aquele filho. Pronto, Zeus poderia não ser. Acabou. Mas Deus não. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele não pode não ser. Então, imaginar um ser imenso
é dizer que ele existe pelo menos em um mundo possível. Ora, mas se ele existe em um mundo possível e ele é imenso, ele não pode ser limitado por nada. Então ele tem de existir em todos os mundos possíveis. Pensar em Deus significa imaginar, implica que ele existe, que ele crê, que ele é. Então, o argumento ontológico, ele é basicamente isso. Veja, imaginar um ser imenso implica dizer que ele tem de existir. Tá certo? Este é o argumento ontológico. Agora, existem desdobramentos do argumento ontológico. Existem adições, revisionismos do argumento ontológico. Ele não convenceu Kant. Aliás, é Kant que dá esse nome, viu? Lá no século XVIII, é Kant que dá esse nome ao argumento de Anselmo, o argumento ontológico da existência de Deus. Não convenceu Kant. Mas isso não quer dizer que o argumento está errado ou está certo em si. Veja, convencer alguém não é o aferidor, certo? O melhor aferidor para se dizer se um argumento está certo ou errado. A pessoa pode ser um gênio e pode ter entendido errado. Eu falei aqui o exemplo de Tomás de Aquino. O que Tomás de Aquino fala contra o argumento ontológico é uma bobagem. Ok? Mas isso desqualifica quem foi Tomás de Aquino? Claro que não. Entendeu? Porque Tomás de Aquino foi um gênio. Kant foi um gênio. Disse muita bobagem. Mas é um gênio. E aqui está então uma explicação panorâmica do que é argumento ontológico. E aqui eu faço um convite a você. Você quer aprender mais sobre isso? Procure um local que ensine essas verdades formalizadas, que instigue sua imaginação, sua criatividade. Procure um local onde você saiba, venha a saber que ali você tem um ensino proficiente, ou seja, tem um ensino que traz de fato, não somente a sensação do aprendizado, mas o aprendizado real. Que você possa desenvolver aquelas questões ao ponto de ter e de chegar às suas certezas. No campo da teologia e no campo da filosofia, eu apresento o IALT, nesse aspecto. Aqui, gente, nós treinamos no IALT o aspecto teológico e filosófico andando sempre muito juntos, porque não se faz teologia sem filosofia. Veja, não se faz teologia. Preste bastante atenção, porque teologia não é bibliologia, viu, gente? Bibliologia é outra coisa, tá certo? Conhecimento da Bíblia significa dizer que você conhece aquilo que a Bíblia defende, aquilo que a Bíblia apresenta. É por isso que hoje tantas pessoas são crentes e conseguem falar tão pouco sobre as coisas de Deus, porque ela não tem ideia, por exemplo, sobre o ser de Deus. Veja, o que é o ser de Deus? As pessoas não sabem dizer. Sabe o que ela quer dizer? Subjetivismo. Então, quando você fala assim, defina Deus, ou fale sobre Deus, a pessoa vai assim, Deus é lindo, é maravilhoso, Deus... porque ela está falando algo que tem a ver com o subjectum, com o sujeito, com ela. Ela está falando de uma experiência religiosa, de uma experiência pessoal. Isso tudo é importante, mas é subjetivo. O que eu digo sobre Deus a partir de mim é algo que é importante para mim. Compreende? Mas quando eu falo de Deus acerca de quem Ele é, eu estou falando de algo que é importante para mim e para todo aquele que quer aprender ou falar sobre Deus. Portanto, eu desafio aqui um ateu a combater o argumento ontológico, tá certo? Desqualificando. Eu já li muitas refutações, viu, gente, sobre o argumento ontológico. Muitas. Já debati várias delas. E eu posso dizer a vocês, com convicção
plena que o argumento é irrefutável. Quando você raciocina com calma sobre a existência de Deus, você não pode chegar a nenhuma outra conclusão de que Deus existe necessariamente. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus estudos e, como eu sempre digo nos vídeos, e agora falando aqui do nosso instituto, você quer estudar isso com excelência, então venha estudar no IALT. Deus abençoe.